Pessoal, no episódio de hoje, a gente vai quebrar um pouco o protocolo, porque via de regra a gente seleciona um tema, um assunto em específico, mas vocês vão perceber que o nosso convidado, ele realmente é multifacetado. Porém, manja muito sobre marketing digital, né, algo muito importante nos dias atuais, e como que a gente pode potencializar essa prática com o uso de dados. Mas vocês vão perceber que tem muito assunto legal que vai surgir no nosso bate-papo. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo, hoje na presença do grande amigo e empreendedor Marcelo Figueiral. Marcelo, brigadão, cara, por ter aceitado o convite. Então, imagina, é uma honra estar presente aqui com vocês, cara. Valeu. Poder bater esse papo e contar um pouquinho de história aí sobre empreendedorismo e outras abordagens de negócio. Boa, várias histórias, né? Algumas. Boa. E sempre na presença do co-host Bruno Nasser, meu amigo também, co-host do canal, CEO da LexNautas, apoiadora também do Conexão Empreendedorismo. Show. Bom, vamos lá então. Marcelo, só para avisar vocês aqui um pequeno trecho aqui da história dele. O cara, hoje, ele é diretor de inovação da CrowdVoice. Daqui a pouco a gente vai saber o que a CrowdVoice faz. Mas antes, né, muito mais importante do que isso, Marcelão, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, né, como que você se envolveu no mundo do empreendedorismo, que isso é tão importante quanto o que você faz hoje. Então, fica à vontade, tá com a palavra. Legal. Bem, primeiro, obrigado aí pela participação de todos que estão nos assistindo. Novamente, é muito legal a gente poder compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. O meu jeito de ser acredita que o mundo precisa caminhar para um ambiente cada vez mais 3C, que a gente chama, né, que é mais compartilhado, mais colaborativo e co-criado. Eu acredito nisso, né, Caio? Toda vez que você compartilha, obrigatoriamente você acaba fazendo a colaboração. E quando você colabora com dados compartilhados ou conhecimentos compartilhados, o mundo vai sendo co-criado. Então, para mim, sempre é muito legal poder espalhar um pouquinho desse, né, um pouco da experiência e jornada que a gente teve ao longo do tempo. Então, galera, eu me chamo Marcelo Figueiral, paulistano, mas curitibano de coração. Estou nessa cidade que é maravilhosa há um bom tempo. A minha formação é uma formação de área de negócio, né? Como todo bom executivo de área de negócio, a gente um dia foi vendedor. Minha carreira começou no ramo de varejo, dentro do Shopping Miller, na época que o Miller só abria até sábado, 1h da tarde. Melhor nem. Isso aí já conta um pouquinho da idade do cara, né? Já entrega, né? E quem sabe também sabe que quando não uma tá época, tão novinho assim, né? Quando uma época que vendedores e gente de lojas eram felizes. Numa marca chamada Pé do Atleta, fui vendedor. E eu me apaixonei pela jornada de vendas porque não sabia que existia passos para você se comunicar com as pessoas. Estudei profundamente as técnicas, na época era do grupo Friedman, que chamava os 7 Passos da Venda, era um treinamento chamado TVV, e fiz minha carreira aí de meteórica em 5 anos no varejo, saindo como supervisor de Ford e Triton em 5 anos. Então, com meus 23 anos, a gente já estava assim, numa condição econômica dentro do setor de varejo bem posicionado. Então, quando você fala em empreendedorismo, empreender, para aquele cara, para as pessoas que têm dentro de si, né, aquela sensação que, cara, pode ser melhor, dá para mudar, dá para fazer diferente, né, o empreendedorismo sempre é o melhor caminho. Né. Passei um pouquinho pelo mercado de indústria, mercado industrial, um bom tempo no mercado industrial, e aí nos últimos 8 anos acabei caindo nesse mercado de tecnologia, startup, blockchain, e assim por diante. Então, a gente tem um pouquinho assim de retrato de fases de movimentação. Eu comento sempre com a Carol, minha esposa, parceira, 26 anos juntos. Eu acredito em 3 premissas básicas, né? Primeiro, vida é movimento. Então, se você ficar estático, você não está evoluindo, né? O segundo, que não existe conforto na zona de crescimento. Isso é tanto para a vida pessoal
como profissional. Se numa vida pessoal, de repente, você está passando por uma conturbação, você tem 2 jeitos de olhar a perspectiva de um momento conturbado na vida. Pelo copo meio vazio ou pelo copo meio cheio. Concordo. Nossa, isso aí, cara, para tudo na vida, pra tudo na vida pessoal, que nem você falou. Cara, assim, problemas vêm sempre para fazer 2 coisas, ou para te ensinar, ou para te dar um chacoalhão, ou para você estar indo para o caminho errado. Tudo é uma questão de perspectiva de enxergar as coisas. Eu, ao longo da minha carreira, e eu preciso agradecer de novo, assim, a Carol sempre foi muito corajosa, porque eu fui pivotando a minha vida, e a cada 2 anos eu estava buscando um novo caminho. E é lógico que isso tem um impacto financeiro. Claro. No vida de empreendedor. Porque, de repente, você está trilhando um caminho que financeiramente pode ser interessante, mas o coração não pulsa. O que adianta você seguir um caminho que tua alma, o teu coração não pulsa? Hoje, a gente chama isso de propósito. Na época que eu entrei no mercado de trabalho, estou falando na década de 90, né? Para quem não imagina, eu estou com meio século de vida, me respeitem. Boa. Eu vim da época, né, de top-down, cara, você tomava esporro, tinha que aceitar comando que você sabia que não fazia sentido e tinha que executar, etc e tal. Quando surgiu esse mindset, né, desse mundo mais colaborativo, que foi a chegada desse movimento de startups, de mudar um pouco a lógica, eu me identifiquei pra caramba e aí, acredito eu, que achamos um bom caminho aí. E aí, Marcelo, é legal quando você conta a tua trajetória, você falou do pivotar, né? Enfim, eu tenho certeza que isso também contribuiu muito para a pessoa e profissional que você se tornou, né? Então, enfim, não se acomodar e sempre buscar novas oportunidades. Para quem olha hoje, né, o mundo como ele é, hoje em dia, não que é fácil empreender, mas você tem muitas oportunidades. Hoje você tem aí rede social, enfim, você pode fazer... Você tem várias formas, né, de chegar aí no teu cliente, enfim, desenvolver o negócio. Lá atrás, como você falou, não era exatamente assim. Então, você olhar hoje, né, e falar sobre essa questão de pivotar e sempre mudar e experimentar é uma coisa, mas você olhar para 10, 15, 20 anos atrás é outra, né, completamente diferente. E assim, ó, você é taxado, né? A geração, vamos dizer, século XX, você está ficando 1 ano e meio, 2 anos no emprego e ir para outra, essa tal, você tinha que tomar cuidado para não ser mal visto profissionalmente. Exato. Às vezes até ruídos familiares tinham, cara, o cara não fica preso num emprego só, o cara está sempre mudando. O cara está pulando de galho em galho. Pulando de galho em galho. Isso fez com que em 97 eu decidisse, por uma vez por todas, largar a carteira assinada. Olha só. E partir para ter minha nota fiscal. Era o terceirizado, o autônomo. Atrás era mais difícil para criar o CNPJ. Praticamente, né? Não Hoje em existia. dia. Bruno, sabe como que eu fazia, cara? Assim, eu estava muito novo, não dá para vender como consultor. Meu pai tinha umas sabedorias muito legais. Meu pai comentava o seguinte, porque eu desde novo quis ser empreendedor. Então eu já tinha montado algumas coisinhas com 15, 16 anos, 17 anos. E eu vim da geração da década de 80 que teve aquela revolução na área de gestão com reengenharia, Peter Drucker no auge, Toffler no auge. E isso me impactou. O primeiro livro que eu li aos 14 anos foi Marketing de Guerrilha. Fiquei alucinado com a estratégia de você conseguir conquistar mercado pelos flancos, sem ataque direto ao stakeholder de mercado. E eu, meus 15, 16 anos, o meu sonho era ser consultor. Eu queria ser consultor. E eu, novo, casado, meu pai falou assim, filho, para você ser consultor, você precisa de 2 coisas. Né? 3 coisas, ele comentou, na verdade. A primeira, você tem que ter uma faixa etária mais velha. Você tem que ter passado por uma carreira para ter referência naquilo que você faz como consultor. Ou segundo, você tem que ter cabelo branco. Ou não ter cabelo, ou se não tiver cabelo branco, não ter cabelo. Boa. É mais ou menos assim. Não, cara, entrando nessa linha, quantas vezes eu ouvi assim, empresa, não, vamos mandar o cabelo branco lá para essa reunião, porque o cara vai mostrar mais, assim, senioridade, né? Que é a história da senioridade. E o terceiro foi o seguinte, você vai chegar, você tem que só que mirar o que você quer fazer dentro do mercado de trabalho. Né? Então, assim, em 97, quando eu saí, né, eu era um desempregado, estava recém-casado com a Carol e era um assistente de marketing de uma construtora.
né? Eu peguei experiência de varejo, eu tinha passado já por agência de publicidade, fiz quase aquele, né, vamos falar na linguagem da molecada, o rolê de fazer os 4 P's do marketing, né? De você passar em cada área para poder entender toda uma visão mais sistêmica do que é marketing, negócio, abrir mercado e assim por diante. E quando eu estava recém-casado com a Carol, eu fazia assim, eu me candidatava a emprego, era a época ainda de classificados da Gazeta do Domingo. Olha só. Não tinha Alex Nautas, que era fácil, assim, para você nada de plataforma. Né? Assim, a internet, Plataforma era folha e mão, né? A internet estava nascendo, era a época ainda acho que era o Napster. Nossa, né? lembro. Acho que era Napster, não lembro. Mas estava surgindo assim, a internet. Você não tinha assim na internet essas informações. Então era o famoso paper do jornal. Comprava no domingo, eu me candidatava aos empregos, me chamavam para entrevista, e quando chegava na entrevista, aí a postura de empreendedor, eu começava a bater papo com quem estava entrevistando. Com o recrutador. E aí chegava para você, quanto que você tá, qual que é a tua ideia de pagamento? Falava assim, 2 mil, só vou te fazer uma contraproposta. Eu já sabia a conta de custo de imposto, só em vez de pagar 2, me paga 3, eu te solto nota fiscal. E aí a gente faz um contrato de 90 dias para você fazer o teste. Se fizer sentido, a gente vai para 6 meses, e fizer sentido em 6 meses, a gente vai para 1 ano. Cara, eu comecei a rodar. Comecei a fazer projetinho, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e assim a gente foi se movimentando. Que legal. Então, tem estratégia. Eu acredito nisso. Sim. Eu queria aproveitar que você comentou do início que você começou na parte de vendas, né? Vou falar mais perto aqui, senão a galera não ouve. Você começou na parte de vendas. Para mim, quando eu comecei a empreender, foi muito difícil, né? Porque eu não tinha essa vertente de vendas, essa vertente comercial. E não adianta, né? Se você tiver um negócio e não souber vender ou não tiver pessoas nesse sentido, você não leva o negócio para frente. E quando você vai trabalhar com a parte de vendas, você lida com muito não. Então, você tem muita frustração. E quando você vai empreender, é igual, né? Total. Então, eu queria que você comentasse, assim, dentro da tua jornada, quanto formação de pessoas e negócios que você ajudou, qual foi o papel de você ter passado por um setor de vendas? Porque talvez muita gente que está começando não teve esse contato ou colocou outras pessoas, contratou alguém para fazer. Mas eu vejo hoje, na minha experiência, o quanto é importante o empreendedor passar, ele ouvir alguns nãos, entender. Total. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, eu acho que você está perguntando até para a pessoa errada, tá, Bruno? Porque assim, a área de negócio, comercial e vendas é minha paixão. Sim. Tá no meu sangue. O meu jeito de ser comunicativo, isso, né, fica muito claro. Mas Sim. o que eu vejo assim? Eu sempre comento em algumas palestras, o pessoal conversa o seguinte, cara, a melhor sala de aula que você possa ter para o teu negócio, para a posição que você esteja dentro de uma companhia, é passar pela área comercial. A área comercial, para você que às vezes quer um pouco mais tímido, um pouco mais acanhado, você vai trabalhar para vencer esses silos mentais que você tem para aprender a se comunicar. Uhum. E assim, a partir do momento que você aprendeu, né, a vender, né, a receber ou não, você tem algumas consequências muito interessantes para a tua vida pessoal. O primeiro, você fortalece mentalmente, né, a questão das frustrações. Porque o maior inimigo de você mesmo é sua mente, são os teus próprios pensamentos. Né? Como você cria gatilhos de proteção para você não se auto-minar, né? Você não auto-se-sabotar. Na área comercial você aprende isso. Porque você recebe muito não, às vezes você tem um cliente que é um pouco mais grosso, você não vai conseguir às vezes superar todas as objeções que te colocam, aí você vai treinar para entender onde você está errando, você pode melhorar. Primeiro ponto. Tá? Fala lá, Carl. Quer continuar? Continua. Eu estou preparando minha pergunta aqui. O segundo que eu vejo muito importante é o seguinte, você entendendo que comunicação para a área de negócio existe uma técnica, começo, meio e fim, e que ela sim, ela pode ser conduzida de uma forma ensaiada, racionalizada, isso te melhora na tua comunicação pessoal. Porque quando você é filho e vai pedir para sair para o pai, vai pedir carro, vai pedir uma coisa, você está abrindo uma negociação. Se parar para pensar, trazer à luz a questão, todo o relacionamento pessoal que você tem é meio como compra e venda. Tem horas que você está comprado e tem horas que você está vendido. Então, qual é a consequência para a vida pessoal? Você melhora a tua comunicação e alinha a tua linha de raciocínio e pensamento. Tá? O por último, que eu acho que é o mais importante nesse mundo hoje, hiperconectado, né? Que todo mundo, né, mais humanizado, que é muito legal, é que você vai para evento, você vai circular, você aprende a conectar, cara.
O networking aí do Networking. É o que a gente Empreendedorismo, fala né? quase todo santo episódio. Então, se a pessoa de repente é um pouco mais tímida, etc. Tal, sugestão de reflexão, pessoal. Procure de repente um curso de oratória, ou se oratória de repente não é tão legal, eu sugiro, sei lá, fazer um teatro, fazer uma dança, fazer algo que te quebre essa barreira, né, mental de ter receio de falar com as pessoas. Você sabe que, só aproveitando... Olha lá. Que a gente tá quase brigando pra falar, porque é aquela história. Quando a gente gosta do assunto, oh meu Deus do céu. Vamos embora. Para quem aí se vê nessa situação hoje, que tem uma determinada trava, enfim, eu posso falar causa própria, porque eu sempre fui mais tímido, assim. Testemunha. Então, quando eu precisei começar a sair, até por conta do escritório, enfim, que eu trabalhava, participar de eventos, às vezes eu me via em algumas situações, estava todo mundo conversando, eu num cantinho, ou com um amigo que também era tímido, o Léo, na época, e ficavam os dois conversando ali. Então, tem que se expor a esse tipo de situação. Não tem outro jeito. Seja se você vai fazer um curso de oratório, um teatro, tem que meter a cara, né? O que você está fazendo? Né? É isso. Você está entrando numa zona de desconforto e você não cresce se não tiver numa zona de Exato. desconforto. Perfeito. Entendeu? Exato. O bacana de tudo isso é assim, a gente está congregando aqui as nossas ideias e algo que a gente conversou um pouquinho antes de começar o episódio, que para mim é algo que assim faz muito sentido, embora, né, como o Marcelo falou, fazer teatro seja uma alternativa, tal, né, que vem aquela ideia da atuação, mas eu acho que é mais na linha de liberar, assim, você se descobrir e aprender a se expressar, né? Total. Porque algo que facilita é a autenticidade, a espontaneidade. Então, assim, aqui, por exemplo, é o que a gente brincou antes, ninguém está fazendo personagem. Né? A gente está sendo cada um e levando a vida. E eu acho que isso que você comentou lá no começo da tua trajetória, Marcelo, de como que você se apresentava, né, diante de um recrutador ou diante da tua equipe com quem você trabalhava, era você, né? Era o Marcelo, e aquilo dava certo, né? Claro. Porque você está, enfim, mostrando a tua parte, a tua realidade, que, poxa, tem o seu valor, né? Kael, se a gente buscar assim, ó, por exemplo, né, os empreendedores, e de novo, não estou falando empreendedor que, quando a gente fala em empreendedorismo, o cara que está caminhando, está mudando um contexto de vida dele ou de um negócio, não é questão de se está com recurso ou não, tá? Mas qual é o denominador comum que todo empreendedor ou todo inconformado, que geralmente vai ser um empreendedor, Sim. tem de ponto comum? Coragem. Perfeito. Né? E o que é coragem? É você poder ter uma atitude de ação em algum ambiente que você não tem uma expectativa do que pode acontecer. Você vai estar dentro de uma estatística de 50 para o sim ou 50 para o não. Meu pai, né, jornalista, foi diretor de Teatro Arena, um cara com uma cabeça muito interessante, hoje virou marceneiro na Bélgica, faz esculturas de madeira. Que bacana. Olha, Muito que legal. Um leitor feroz. Ele sempre me fala o seguinte, assim, ele tem algumas premissas que ele me passou que eu carrego até hoje. Ele fala o seguinte: o homem inteligente não é o que fala bem, é o que pergunta certo. Primeiro. O segundo, ele fala assim: não aceite um porquê. Pergunte sempre 3 porquês, que aí você vai chegar no fundo da questão. Você pergunta só. Que é o que a gente faz quando é criança, né? Pergunte tudo. Por quê? Por quê? Cara, ele falou assim: tudo que te colocar, de repente, se você discordar ou achar que pode ser um caminho diferente, pergunte o porquê. A pessoa vai te dar o primeiro argumento. Pergunte o segundo porquê. Você vai começar a entender um pouco a lógica. No terceiro, você chega na verdade. Em 5 é estudo científico. É o que eu considero. Então, o que isso gera no menino que está com 12, 13 anos? De questionar. De não aceitar uma verdade vigente e, de repente, entender se pode fazer diferente. Né? E o último que ele falava é o seguinte: olha, para tudo na tua vida, isso tenha certeza para todo mundo, para tudo na tua vida você já tem uns 50% do não. Busque o sim. Exato. O que está trazendo de catalisar? De novo, você não aceita... Opa, bati aqui, desculpe. De você não aceitar uma verdade vigente, de você entender o contexto dessa verdade dentro daquilo que está sendo colocado e você tentar buscar alguma alternativa, ter a coragem de opinar ou de trazer algum insight, alguma reflexão que possa buscar um novo caminho. É a fórmula
para criar um empreendedor, que não precisa ter empresa, que pode ser um empreendedorismo. Isso, entre empreendedores. Dentro das companhias. E assim, portada na cara, né, Marcelo? A gente vai tomar sempre. Total. Né? Enfim, empreendedorismo é isso, a gente toma uma portada na cara e não dá para desanimar. Né? Lógico, tem que avaliar os dados, né, os testes de hipótese, e daí sim, após o resultado final, você avalia, pô, isso aqui tá dando certo, não, né? Vamos pivotar, né? Vamos readequar aqui o rumo do projeto, né? Mas enfim, vocês puderam perceber, né, pessoal, porque assim, dica de área de vendas, dica de negociação, dica de comunicação, eu falei, né, o cara é multifacetado. Uma coisa que chama atenção, Marcelo, é essa base que você tem, né? Você mencionou família, né, diversas vezes, tanto a sua esposa quanto o seu pai, né, dentro dessa trajetória, e isso com certeza facilita, né? Querendo ou não, você fica mais preparado, né, e mais pronto quando você tem um corpo assim ao redor que dá musculatura, né, para ir avante. Mas, então agora, mudando um pouco de assunto e mergulhando num ponto aí que eu, particularmente, sou fascinado e tenho estudado muito sobre, que é o marketing digital e todas essas novas tecnologias e novas possibilidades que o mundo nos oferece. Perfeito. E eu sei que você é o cara nesse ponto na CrowdVoice. A gente está no aprendizado. Sempre aprendendo, né? Sempre Você está no aprendizado e eu estou engatinhando. Estou ainda na barriga da mãe. Né? Então... É um conhecimento que entrou no radar por causa do negócio, claro, da CrowdVoice, da startup e tudo. Mas, assim, é interessantíssimo, Caio. Eu estou maravilhado. Eu imagino. Maravilhado. E olha assim, né, pessoal, pô... Eu mentoro algumas startups, sou advisor de algumas outras. A gente é conselheiro de inovação da cidade, assim como meu sócio. Sério? Curitiba, né? De Curitiba. O cara aqui é pouco fera, né? O Vale do Pinhão, Curitiba tem um negócio que é muito legal, que são os orquitibas, que são os coworkings públicos. Quando você entra no coworking público, eles aplicam um programa que chama Como Decolar o Seu Foguete. Esse programa é formado por um diagnóstico que vai entender a maturidade daquele empreendedor que está entrando, e aí conforme essa maturidade vai para essa jornada de como decolar o foguete. Esse programa foi eu que criei para os Orquitibas. Muito legal. E foi um desafio que foi colocado pela Cris Alessi, pelo pessoal do Vale do Pinhão. Ele falou, Figueiredo, estamos precisando de uma ajuda aqui com o Orquitiba, porque a gente quer acelerar a cidade. O Vale do Pinhão e o ecossistema, eles me ajudaram a chegar onde eu cheguei, e até as conexões. Então, cara, é uma devolutiva de coração de um pedido que fez. E deu trabalho. Assim, foi difícil construir uma matriz de maturidade para novos empreendedores, jornada e etc e tal. Né? Por que eu contei essa história? Porque assim, o background que a gente tem de experiência e conhecimento, ele faz com que você, às vezes, num desafio de um projeto, você tem que estudar. E aí, pessoal, é o seguinte, assim, o estudar... Claro, ver vídeos de YouTube ajuda, né? Você poder procurar material de autoridades, pessoas que são profissionais da área, poder ajuda, né? Mas aonde você consegue conectar muita informação? Cursos, mentorias, imersões, livros. Pessoal, né, a gente, por mais interessante que hoje a tecnologia traz, esse mundo de alta velocidade, né? Micropílulas de conhecimento que vai abrindo caminhos de forma mais rápida e fácil, o conteúdo de leitura, de você poder aprofundar, ele é extremamente importante para o cérebro. Uma questão neural mesmo. Só um parênteses. Quase todo episódio, quase todos os convidados falam a mesma coisa. Da importância do livro ainda nas nossas vidas. Porque te traz profundidade, faz com que você reflita, é um momento que você realmente se desconecta das telas, Perfeito. Mergulha ali e começa a fazer reflexões e ponderações e paralelos com a sua vida e seus projetos. Total. Então, assim, a gente sempre fala sobre isso, inclusive se você quiser deixar uma dica de livro no final, fique à vontade, porque é unânime. É unânime a importância. Então, só reforçando esse ponto, esse entendimento
que é legal deixar pra galera. Claro. Às vezes, como você falou, Marcelo, assisti um vídeo aqui, virei doutor num assunto. Não é bem assim. Você pode ter entendido visão geral, mas a profundidade te traz. Claro. No livro e na prática também, esse mix aí, né, do tomar tombos, né? E eu puxo até mais, que é o pessoal fala assim, a faculdade vai terminar, as universidades vão terminar, não precisa fazer pós. Não, é negativo, a visão é outra. É na academia que você consegue fazer conexões com pessoas que estão focadas em estudos profundos, que vão gerar as teorias que vão mudar o mundo. Ela pode se adaptar, né? Mas terminar... Não, mas você pega assim, por exemplo, quando você lê a Startup Enxuta, do... Eric Reis, né? Eu gravo, que é o fundador até da Singularity. Isso. Pessoal, desculpa meu inglês, mas meu inglês fica na divisa do México com Texas. Ali. Tamo junto, né? Marcelo. Mas dá para entender de boa. Né? Mas, por exemplo, a teoria da Startup Enxuta, ela vem do sistema do Toyota, do Just in Time. Esqueci o nome da metodologia. Enfim, da metodologia do Just in Time, que veio do estudo da Toyota, que veio lá de trás, na década de 90. Então, não surgiu do nada. É uma metodologia. Não. É o design sprint, ou o design think também. São variações de metodologia que foram estudadas lá atrás, que algum acadêmico, né, naquele tempo de reflexão, assim como um cara que é de física, assim por diante, que fica entendendo aquele conhecimento e tentando buscar uma nova lógica, uma nova abordagem. Então, por exemplo, eu sou um defensor que, assim, cara, pós-graduações, né, mestrado, a própria faculdade, essa tal, ela é importante. Grupos de estudo. Grupo de estudo, aonde eu acho que aí sim que a gente precisa melhorar a lógica do sistema, é que o tempo é muito longo, não precisa, né, aí sim. De repente não precisa de 4 anos seguir uma grade fechada. De repente você pode fazer uma coisa um pouco mais de 2 anos, mas mais ao invés focada. de ser só de noite, sei lá, 2 anos o dia todo. Não sei. E bem focada, né? Às vezes, porque assim, às vezes o cara já sabe qual que é a área do conhecimento, a sub-área que ele quer atuar. Claro. Então, se o cara quer afundar naquilo, ele não precisa talvez... E lembra um pouco o sistema americano de ensino, que você Exato. escolhe as cadeiras que você quer estudar. Exato. Entendeu? Então, assim, hoje tem muito guru que está nessa onda superficial, ganhando dinheiro rápido, eu tenho um negócio aqui do digital, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que levou para o marketing digital? Né? Desculpa a volta, mas é que a gente mas é bom contextualizar. A gente vai nada surge do nada. Claro. Né? Assim, o que nos levou para o marketing digital? Hoje a gente está com uma startup de Big Data chamada Croyd Voice, é meio trava-língua, mas literalmente ela é a voz da multidão. E o que a gente construiu no Big Data? Né? O Arcson Assunção é o founder, né? Eu sou o sócio dele, mas ele que criou a tecnologia. E o que ele conseguiu criar? A gente hoje acompanha, né, a mobilidade ou deslocamento de praticamente 190 milhões de celulares brasileiros, com uma base de dados desde dezembro de 2020 atualizada diariamente, de forma anônima. Qual foi a sacada dele? O que fazer com dados anônimos de movimentação de celulares? Como criar um produto disso? Essa foi a sacada. Quando ele me chamou para a operação, é que ele estava com dificuldade de botar no mercado, de tracionar, que é a minha especialidade, o tracionamento de negócio, ou seja, é tirar do PPT e botar no mercado. Né? E aí o que a gente acabou empacotando? A gente empacotou uma solução que a gente consegue, por exemplo, assim, se travar um endereço, eu quero saber quem frequenta a Smart Fit. Eu travo o endereço de uma Smart Fit, de forma anônima, a gente descobre quais são os celulares que frequentam aquele local, né? De onde eles vieram, para onde eles foram e quais outros estabelecimentos comerciais aquele dado frequentou. Nossa. O que eu tiro de recorte de um dado anônimo? Perfil de consumo. Perfeito. Comportamento de consumo. Posso traçar um ICP, um público ideal. Seria mais ou menos assim, uma pessoa que vai para academia, normalmente ela frequenta também determinados estabelecimentos. A padaria XPTO. Aí você consegue saber assim, naquele dado que frequenta a academia, cara, o cara foi num pet shop, o cara tá num salão de beleza, opa, esse dado aqui tem uma tendência a gostar de saúde, estética e que tem pet. Todo dia de manhã tá numa escola, opa, tem uma tendência a ter filho. Né? Só que 190 milhões de celulares geram, hoje a gente está com 130 bilhões de registros.
130 bilhões Big Data mesmo, né? linhas de Excel, vamos dizer assim. Nossa. O ChatGPT tem 40 terabytes. Eu tenho 30 no meu servidor hoje de informação. É coisa. Tá? E aí, quando a gente começou a empacotar, fomos para a prova de conceito no mercado, né? Vamos ver se a tese fica de pé. E onde veio o pulo do gato? Esses dados, que a gente chama de ID, que é o Advertising Identification do celular, ele é o chassi da publicidade. O chassi do celular é o e-mail. O da publicidade é o ID. Quando eu recebo ele anônimo, ele já vem anônimo, eu boto inteligência um dado anônimo e forneço o dado anônimo. Aí, os amigos do jurídico, né, ele é 100% dentro da LGPD, porque os dados que eu consumo têm o opt-in do usuário, o publisher manda um dado anonimizado, anônimo, então... Tipo, eu não consigo Anônimo identificar a e pessoa. não Anônimo, tá ótimo. e aí... O cara manja, hein? Anônimo e anonimizado. Então, assim, todos os atores que hoje participam do meu ecossistema da startup estão legalmente blindados. Respaldados. E isso, pessoal, fazendo um parênteses aqui, porque é a parte que me convém muito, né? Às vezes um projeto desse, que é mal idealizado, né, acaba caindo por terra já de primeira, né? Porque, Total. enfim, se o produto ele é baseado em dados e se você não tem, né, o lastro ali para utilizar, né, a possibilidade legal daquilo, aí o teu projeto vai cair por terra. Então a gente costuma chamar isso de privacy by design. Então, já no momento de concepção do projeto, você leva em consideração a proteção de dados. Não só por conta da LGPD, mas por conta do sigilo e da importância disso para as pessoas. Então, estão de parabéns aqui a rapaziada. Interessante você falar isso, porque assim, a orientação que a gente tem, que eu, Axis, tudo que a gente criou, uma das premissas, assim, todo produto que pode vir a ser desenvolvido leva em consideração o privacy by design. E tem que, né, Marcelo? Porque pense assim, imagine você injetar um monte de recursos para desenvolver uma tecnologia, uma solução que depois você vai travar num jurídico, alguma coisa nesse sentido, né? E assim, Bruno, assim, a minha operação é cara. Sim. Eu tenho 6 pessoas na minha equipe hoje, tá? Mas o número que eu bato aí de custo mensal, ele é um número pesado. Sim. É um número de 6 dígitos todo mês. Tô queimando caixa a rodo, né? E é uma coisa que você tem que aprender também a administrar. Né? E aí a sacada que a gente fez de botando a CrossVoice para testar no mercado com franqueadores, rede de varejo, imobiliária, o mercado tradicional, para validar, né? O salto veio o seguinte: quando eu faço essa descoberta de público no mundo físico, para poder impactar no digital, quando eu subo essa lista de dados para as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, né, por exemplo, né? Quando eu subo, o algoritmo das redes consegue dar o match, que aquele dado anonimizado é do perfil do Bruno, que aquele outro dado anônimo, é do perfil do Kael. Então você que é um estrategista de marketing digital, o teu anúncio está indo para o feed daquele público que você tem interesse. Quando a gente rodou esse teste e validou e viu que realmente a tese ficava de pé, eu falei assim, cara, chama o Oceano Azul. Que animal. Né? Um ano rodando, botamos mais de 180 clientes dentro da base, mais de 700 projetos de campanhas de marketing digital rodados. A gente falou assim, cara, vamos aprender agora sobre isso. Eu não sou marqueteiro da área digital, o Axon, o cara da tecnologia, muito menos. A gente tem as ideias superficiais e aí fomos para uma imersão, 3 dias. Kael, a gente saiu de lá na sexta-feira da imersão, tipo, parecia 2 craquentos, falando sério. A gente saiu de lá assim, ó, se mexendo, se balançando de tanta informação nova que a gente tinha recebido, de um conhecimento que a gente não fazia ideia que esses meninos, porque é tudo gente de 25, 32 anos, fazendo aí 4, 5, 10, 15 milhões de faturamento com infoproduto, PLR, mentoria, assim por diante. E como o mecanismo, o conteúdo que esses meninos estão dominando, ele é profundo e complexo. E aí o que é essa complexidade do marketing digital? Funil,
retarget. Aí a estratégia do tal de lançamento, que você abre um webinar 2 dias só e você participa rapidinho. Estratégia de escassez com urgência. Os gatilhos mentais. Gatilhos mentais. A tal da estratégia do perpétuo, que você fazia anúncio direto. O que é montar uma LP. Como que você consegue a lista. Como que você aquece na estratégia de tráfego pago. Muito complexo. Muito complexo. E aí a gente se aprofundou e hoje, assim, por isso eu falo assim, no marketing digital, a gente hoje tem um conhecimento um pouquinho acima da média de quem mexe com tecnologia e startup. E aí, nego, para te falar sincero, a sensação que a gente saiu de lá é assim, a gente não sabe nada. É um novo mundo, né? É um novo mundo. Mas é tão bom essa sensação, né? Então, é tão bom. É um novo mundo. Os caras estão na sociedade 5.0, na economia 5.0, no negócio 5.0, a gente está no 4.0. É outra abordagem. Bem, o que a gente fez? Vamos provar a tese que os caras estão nos vendendo se funciona. Beleza? E aí a gente preparou uma estratégia de lançamento agora, semana passada, fizemos terça e quarta. Criamos uma plataforma Crowd Voice que não tinha, né, que é localizar público de forma automatizada. A gente consegue localizar público por 3 tipos de público. Por segmento de mercado. Então é base de KNAI. Quero saber todo mundo que frequenta a clínica médica. Puxa todos os celulares que visitaram clínicas médicas no município, estado ou Brasil. Quero saber público por renda. Traz todo o público A de Curitiba, do estado ou do Brasil. Ou para o comportamento, que é a grande inovação que a gente colocou no negócio. O que é um público por comportamento? Ou o cara trabalha numa clínica médica, ou o cara é um médico, ou o cara é um dentista, ou o cara é um frequentador de clínica médica. Nossa. Vai para um outro degrau, né? Na verdade, não um outro degrau, vários outros degraus. Quando a gente apresentou isso lá na Anti-Escola, que foi o local que a gente foi fazer a imersão, conversando lá, por exemplo, com o Misha Menezes, que é um cara que é referência na área de perpétuo, conversando com o André Canvas, lá, o cara que faz o tráfego do André Canvas, conversando com esse pessoal ali, a gente falou o que a gente fazia, os caras falaram assim, meu amigo, vocês estão, se realmente o que vocês estão falando funciona, vocês se preparem. Vocês estão o foguete vai para tem um foguete. Vai atravessar a Marte. E uma galera que é referência em marketing digital, né? Os nomes que você citou aí são os caras a gente teve, por exemplo, um desses, né, top 5 aí, pediu reunião com a gente, apresentamos a solução, o detalhamento da solução, e ele viu o seguinte, olha, eu tenho X mil alunos aqui e eu quero tombar para dentro da minha escola. Que é a estratégia do tal de afiliados. Que a gente também não conhecia, foi estudar na história de afiliados, etc. Para que eles possam replicar, né, o estudo. É tipo uma franquia do infoproduto. Cara, na verdade é o marketing de multinível. Isso. Que funciona, sofisticado, porque tem tecnologia por trás que controla, que domina. Né? De novo, nada inventado, tudo a ser repaginado. Cara, esses dias um cliente meu me procurou e ele está constituindo um projeto nessa linha. Eu pensei, isso aqui é, na verdade, aquele outro, só que com outro nome e remodelado com base na tecnologia. Então, galera, é isso aí, né? Só endossando o que o Marcelo tá falando. E o quanto é importante quem vai empreender interagir com o seu ambiente, com o ecossistema, né? Porque você pode ir pegando vários insights e vários inputs para daí criar um negócio, né? Eu tenho uma história para contar sobre o Business Model Navigator, que é o modelador de negócio da BMI Labs. A gente fez junto esse treinamento. Pois é, o Caio sabe o que é isso. Eu já puxo isso. É top, hein? É aquela história. Estamos bem louco aqui, assunto bom é isso. Vou até dar respiro pro Michel ter tempo de cortar se precisar, né? Essa é para corte, Michel. Mas não vai cortar, não. Bem, enfim. E aí, conversando com esse pessoal tal, a gente vai assim, então, vamos botar um tal do lançamento para fazer. 2 dias, prepara campanha, bota ads e tal, fomos pro rolê. Tá. Fizemos nosso primeiro lançamento. A gente puxou 3 mil leads, ou seja, nego que bateu no anúncio, foi para uma landing page, se cadastrou para participar do tal do Masterclass, né, inscrito. Show. Investimos perto de 23 a 24K em ads em 3 semanas, Facebook e Instagram, com os vídeos. Quem visitar a página do Instagram do Crowd Voice deve ver algumas coisas por lá. Então, se fizer um rápido custo, vamos dizer assim, desse lead, como o pessoal fala, custou R$8. Relativamente não é um custo, custo bom. Exato. Para um cadastro.
A gente teve participação nos 2 dias de aula, inscritos, né, que pingaram ali quase 300 pessoas. 170 assistiu a aula no dia 1 e no dia 2. Tá? A conversão, carrinhos abertos, porque aí, né, tipo, é funil, né? Sim, vai, né? Fui carrinhos abertos, bateu mais de 90 em 48 horas. Nossa. Muito. É coisa. Sim, é uma conversão boa para o pessoal que faz, cara, vocês foram muito bem. Né? E o efetivo hoje, a gente bateu perto de 50 que realmente efetivaram, que estão hoje dentro da plataforma. E a gente realmente abriu só 100 vagas, porque a gente não quer tombar um monte de gente para o negócio. Eu não estou preocupado com o faturamento, eu prefiro tombar 50 pessoas engajadas na jornada para ajudar a localizar público correto para o seu negócio, para a gente poder realmente criar um case positivo. Fundação boa, né? Para que os fundamentos do negócio fiquem muito sólidos para o crescimento que a gente sabe que vai vir por aí. Perfeito. Né? Quando a gente jogou esses números dentro do grupo lá da Anti-Escola, que a gente participa hoje, para algumas pessoas que estão mais profissionais do tráfego, todo mundo assim, cara, para o primeiro lançamento foram muito bem. Consequências. 3 empresas, que chamam de coprodutores, que ajudam a fazer lançamento para esse pessoal, já dão, vamos conversar? Vamos. Bora. Aí a gente volta lá atrás. Qual é o movimento que a gente fez? Cara, coragem, você está desconfortável, trabalhamos demais, botamos todo o time engajado. Eu queria fazer um agradecimento aqui. Posso pro meu time? Claro. Agradecer a Milena aí, que era nossa SDR e praticamente virou um papel de growth no negócio, impressionante o crescimento dela. Ao Matheus, que era um cara que SDR virou CS, suporte, conseguiu converter e atender um monte de pessoal. Ao Paulo, que é o nosso cientista de dados, né, nosso futuro CTO aí, o cara é um crânio, cara, bicho é um crânio. A Natasha, que também é outra cientista de dados também, cara, ela que preparou todos os carros de mapeamento, doideira. A gente montou a plataforma em menos de 60 dias. Nossa, super rápido. 6 pessoas. Super rápido. 6 pessoas. Então, time... Né, então, de parabéns. Um abração pra vocês, galera. Eu queria falar aquele palavrão bonito, né? Sessão a gente coloca um efeito. Mas, parabéns. E aí é lógico, né, Caio, assim, de novo, a gente estudou bastante e hoje entende muito mais, lógico, do que a média. Né? Então, as mentorias que eu continuo fazendo nas startups que a gente está presente, tudo, eu estou agora começando a levar essa pauta para eles entenderem. Cara, legal a tecnologia, legal o time, interessante abrir mercado, mas se você não tiver no digital, você vai estar fora do mercado. Você sabe que talvez quem está assistindo aí pense assim, poxa, mas eu vendo para empresas, então eu não preciso me preocupar com isso. No final do dia é uma pessoa que toma a decisão, né, Marcelo? Que em alguma hora vai estar navegando. É isso. Exato. É isso. Uhum. No fim do dia, essas decisões sempre vão envolver uma pessoa. Afinal, você mapeia quem é o decisor, quem é o influenciador. Isso, claro. Né? Isso. Mas, Caio, eu vou dizer pra Carol, tá? A Carol, ela gosta de Instagram. Eu sou fã do TikTok. Sou fãzaço. Faz umas dancinhas também lá, Marcelo, vai meio devagar, meio duro assim. Não, eu não sou creator de TikTok. Eu sou só consome. Só consumer. Eu sou consumer. Mas eu acho que tem altas pílulas de pequenos conhecimentos, muita notícia, por exemplo, eu gosto de política. E não é questão de ser direita ou esquerda. Eu gosto de acompanhar porque eu entendo que é uma visão de nação. Muita coisa que sai ali no TikTok, de vários influencers que estão ali, sai mais rápido que na mídia. E quando chega na mídia, às vezes, dependendo de qual? Do empacotamento editorial, chega de uma maneira. Mas tem dias que o algoritmo do TikTok só me mostra carro e barco. Gosto de carro e barco. Ele meio que descobre essas coisas. Chega final de semana e ele cai em coisa que é engraçada. Sim. Eu pessoalmente, acho isso super, super legal, mágico. Né? Mas o que é interessante? Por exemplo, a Carol gosta do Instagram, do Reels. 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 E o que é legal? Ela consome por ali. Ela às vezes vê alguma peça ou parecido para casa, para os meninos ou para ela por ali, começa a buscar no Instagram, daqui a pouco bate no Google, bate no site, e daqui a pouco converte. Exato. E olha que ela odeia a rede social. Ela não posta, não gosta de navegar, e ela só navega naquela hora de lazer. Mas olha o padrão
que é o interessante por trás disso. Sim. São 100 milhões de usuários no Brasil, né, gente? Sim. Não dá para desprezar um mercado desse. Não. Negativo. Não tem como. O Thiago, meu filho mais novo, tipo, não vê TV. É YouTube. É gamer. Sim. Não é? Ele é meu oráculo do futuro. Você tem filho, Bruno? Não. Tu tem filho, cara? Não, Ainda? também. Não. Pô, tem que ter, cara. É oráculo do futuro. Não, sim, Aproveita o sobrinho, a sobrinha. Então, eu tô nessa. Mas você tem, assim, de 15, 16, 17 anos? Tenho, sobrinha. Cara, senta pra conversar com eles. Porque eles são os consumidores de futuro. Exato. Sim. O meu filho é meu oráculo do futuro. Eu pergunto, e aí, Thiago, o que tá pegando? O que tá hypado? É isso Que aí. rede social que você tá usando agora? Pra onde tá indo? Ele acha que Instagram é de velho. Pois é, Olha eles estão só. muito no TikTok, Nossa. né, cara? Eu percebi isso também com a minha sobrinha. Falei, Instagram, não tenho, mas não uso, meu negócio é o TikTok. Falei, caramba, né? E a gente achando aqui, enfim, só endossando o que você falou. Aí tem uma nova rede que surgiu que chama Be Real, se não me engano. Que você vai fazendo um diário seu, né? Eu vou baixando tudo, cara. O Thiago vai falando, eu vou baixando. Porque, de novo, nesse instante, eu estou nesse contexto de negócio. Mas daqui 3 anos, aonde o mundo vai estar? Não sei. Quem vai estar daqui 3 anos consumindo? Esse meu filho que está com 17 para 18. Está com 18 agora. Ele vai estar com 21. É para esse cara que eu tenho que preparar o negócio. É isso. É E isso. o quanto isso vai acontecendo mais rápido ainda, né? Mais Essa rápido. adaptação. Então, assim, aí você pega de novo, né, cara? Você como profissional, como empreendedor, você tem que estar com as suas antenas focadas em muita coisa. Tá? E aí vem a questão de você poder organizar mentalmente, disciplina, sei lá, uma técnica de Pomodoro lá, 25 minutos em cada assunto. Você começa a buscar alguns caminhos para potencializar tuas entregas, né? Eu vou trazer algo que a gente Traz começou algo a lá, falar senão- nos bastidores vambora, vai lá. e que eu vejo como assim. que a gente tá de tempo, É, né, pessoal? pois é, Só não pra também sei. não ficar chato Não, para vocês aí o bate-papo. aí. Temos um tempinho ainda. Temos um tempinho. Na sequência, acho que a gente, embora o Marcelo comentou um case, né? A gente pode depois aprofundar um outro aí, quem sabe, algo assim. Mas vai lá, eu gosto desses ganchos aí. Manda lá, Sabe o que eu acho bacana? Você vê, assim, empreendedores em diversos níveis, em diversos momentos, mas muitos empreendedores que enfim, estão nas grandes empresas hoje, grandes executivos, eles utilizaram de alguma forma o esporte, né? Para ajudar a potencializar eventualmente, ou até como uma válvula de escape, né? A gente sabe o quanto há de pressão, né? Digamos assim, quando a gente está empreendendo, enfim. E eu sei que você é um cara, né? Que tem a sua história conectada ao esporte. Então eu queria que você contasse um pouquinho do papel, né? Que o esporte teve nessa tua jornada, assim, o quanto ele te ajudou. Abriu a porteira. Gabriel. Ô, Bruno, eu não sou esportista, tá? Assim, só sim, pra... não, Se sim, ele sim, não sim. a gente não. é o quê, né? Não, Nossa, sedentário 1000 eu aqui, então. assim, a minha característica, como sou um cara mais agitado, tudo, eu fico angustiado se eu fico muito tempo parado. Então, geralmente eu faço uma montanha, eu faço algum movimento. Mas qual que eu acho que é o grande histórico para todo mundo? Todo mundo que faz uma atividade física, né? Tem uma disciplina, sei lá, joga um tênis, faz uma academia, tem essa disciplina, de novo, mentalmente você treina a tua mente para as coisas do dia a dia do empreendedorismo, né? Do trabalho. Né? Não dá para ser só vida trabalho, casa, né? E boteco. Não dá. Né? A vida tem que ser mais. Né? Você não está aqui só para isso. Você tem que estar aqui também para poder retroalimentar aquele organismo, né, que o sopro de vida que veio lá de cima te deu, para você também cuidar, né, dessa casa que você habita. E o esporte é um caminho para isso. Né? Em cima desse rolê, começou... Quando eu casei com a Carol, teve um amigo que foi em casa e falou assim, pô, Marcelinho, com os amigos me chamam de Marcelinho, Curitiba tem a maior rede de ciclovia e não tem nenhum guia que fala de nada. Como empreendedor, eu falei assim, cara, tem uma oportunidade de mercado. E em 97, eu acabei, em 4 meses depois da ideia, Nossa. empreendedor também tem que ter velocidade de execução. Timing. Só ideia. Timing. Mais um ponto que a gente sempre fala nos episódios. Tem que, né, Tem que aproveitar. Uma ideia não vale nada, a execução vale tudo. Perfeito. Investidor bota dinheiro em time bom com ideia ruim do que em ideia boa com time ruim. Exato. Tá?
Aí em 97 surgiu essa ideia. Eu e a Carol, a gente estava, sei lá, 1 ano e pouco morando já na casinha ali e tal. Surgiu a ideia, eu fiz um livro, um guia, chamado Guia do Ciclista Trilhas e Ciclovia de Curitiba. Olha. 150 páginas, um tamanho para poder levar na camiseta do ciclista. Olha que legal. Em aspiral, os capítulos sendo divididos com um papel um pouco mais encorpado, para o cara no meio da trilha procurar os assuntos. User experience, né? O X, Total. É o que fala hoje de UX ali. Imprimi 3.000 guias e vivi 3 anos vendendo guia e pedalando. Caramba. Só que para fazer isso eu tive que fechar a casa. E fui morar com meus sogros. E o que é uma mulher, né, apaixonada, e como a gente aí realmente ama de paixão uma alma que caminha junto? Ela falou assim, eu topo. E a proposta foi assim, Brunão. Eu falei assim, Carol, ou a gente vai ganhar a vida pedalando, ou a gente vai pedalar para viver. Porque era assim, ou dava certo, ou a gente vai... Com certeza. Durante 3 anos foi bem legal. Mas, tipo, o filho vai crescendo, a canela vai esticando, né? E o custo ali vai também chegando. E acabamos pivotando. Mas o que é legal nisso? Eu não pedalava desde menino. Sim. Voltei para a atividade do esporte. Então, no final de semana eu sempre estava pedalando e isso foi refletindo no dia a dia de trabalho de você, quando você se foca, quando você pegava um desafio um pouco maior. Cara, eu tenho que entregar um projeto e preciso trabalhar até meia-noite, até 2, 3 horas da manhã. Você tem energia. É isso. Né? Você consegue fazer isso ali. Em 2015, aí eu fiquei 15 anos como executivo no mercado industrial, indústria de cal e calcário ali. Deu um burnout, né? Eu falei assim, não, minha vida está muito confortável. Precisamos evoluir. Eu já tinha parado de pedalar, eu saí da bike em 2012, saí na área de fazia downhill, né, até 2012. E aí em 2015 eu preciso voltar a fazer uma atividade. E aí eu procurei uma atividade que foi o caiaque oceânico. Eles são caiaques de fibra, fechados. Dá para levar até 300 quilos de bagagem. Não tinha ideia disso. 300 quilos de bagagem. Navega aí entre 6 e 7 km, depende de algumas condições, mas a média. Então isso faz o quê? Que você consiga fazer cobertura, às vezes, de trajeto de 30, 40, 50 quilômetros. Então te permite fazer expedição. E aí em 2015, eu fui para o Parque do Xingu. Para quem não conhece, dá uma pesquisada. O Parque do Xingu é a maior reserva hoje indígena no Brasil. Tem mais de 16 etnias. Cada etnia é um povo e uma cultura. E a gente foi a primeira expedição a atravessar o Parque do Xingu para documentar o último ano do Rio Xingu. E aí eu remei 420 quilômetros. Zica, Caio. Eu não consegui treinar, cara. Eu consegui comprar o caiaque. Eu transformei num projeto, né? Consegui patrocínio, não sei o que, transformei em projeto 6 meses também. Da ideia à execução, 6 meses. E não consegui treinar o remo. Quando eu entrei para remar, eu estava já dentro do Xingu. E eu gosto de remar no caiaque duplo com parceiro. Se você procurar no YouTube, procurar Marcelo Figueiral, Expedição Xingu, você vai achar o documentário. As primeiras cenas do documentário, o caiaque está assim, ó. A analogia aqui do empreendedor pilotando e trocando a roda, né? Assim, ó, no terceiro dia, acampamento selvagem, lá, floresta, a divisão de floresta de 2 biomas, Cerrado com Amazônico, selvagem, floresta virgem. A gente estava num acampamento selvagem, numa praia de rio. No terceiro dia eu não conseguia levantar o braço para comer. A Carol tá sempre comigo nesses Nas aventuras. Ela olhou para mim e falou assim, eu não quero nem saber. Tu levante amanhã de manhã, entre naquele caiaque e reme. Porque você trouxe a gente pro meio do mato, fez eu deixar meus filhos, os 2 filhos. E assim, se você não conseguir remar amanhã, eu não quero nem saber. Tu vai remar. Pronto. Largue de frescura. Acabou. Tava lá com o bração, velho, no alto. Aí eu não consegui jantar, cara. Eu não consegui levantar o braço. Ela te te juro. deu comida na boca. Ela me deu comida. Ela falou assim, eu vou te alimentar. Quase assim, lazarento, porque eu sei que eu preciso de você para sair daqui, para tu poder amanhã remar, entendeu? Mas enfim, foi uma experiência mágica, tem muita história para contar ali do Xingu. A gente fez até um paiol digital sobre isso, e daria de novo um outro programa. Mas
o que é o legal? Mesmo dentro do esporte, atividade física, disciplina, não deixa você sempre pensar como um projeto, como um desafio. Sim. Cara, se a minha atividade física, né, que eu estou fazendo fosse um projeto, um negócio de empresa, aonde você está deixando um gap, um gargalo? Perfeito. A mentalidade tem que ser a mesma, né? A mesma. Legal. É a história da força mental. Uhum. Né, cara? Agora, você está 100% com força mental de pé? Não. Eu tenho dias que eu chego pra minha equipe, no daily, e falo assim, galera, acordei azedo. Sim. Que hoje o que o pessoal fala que é o importante, que é a vulnerabilidade. Sim. Você poder expor teus sentimentos de uma forma tranquila e transparente para o teu ambiente de trabalho. Para as pessoas entenderem como que está a tua modulação de humor, de percepção. Então tem dias que eu chego para a equipe e falo, olha, hoje eu estou mais azedo, estou angular. Isso é legal porque a galera fala sobre consistência, né? Consistência não é sempre você manter o mesmo nível de entrega. Um dia eu vou entregar um pouco abaixo, no outro eu vou superar. Claro, né? mas na média... É isso. Você está na consistência. Aí atividade física, esporte, essa te traz isso. Né? A coisa mais legal é o atleta de alto rendimento. O atleta de alto rendimento, o cara olha assim, caraca, que massa. Esses caras, o corpo deles é todo machucado. O cara treina com dor. Né? O cara, ele é uma superação mental e de físico que extrapola, né, o senso comum. E o que move esse cara? O Cobra, acho que era o Cobra, estudou bastante sobre isso. Né, dessa mentalidade, né, de atletas de alta performance. Assim. Eu sou fã, né, de atividade, esporte e por aí adiante. E tudo isso que o Marcelo falou, eu sempre estava pensando na vida de um CEO, de um empreendedor com muita responsabilidade, e é exatamente isso que ele colocou, né? O corpo machucado, às vezes a mente destruída, né? Chega ao final do dia, não consegue escrever nada ou mover mais uma tecla ali no teclado, né? Mas, enfim, ele tem um propósito que move ele, claro, né? E tem uma equipe ou pessoas ao redor que dão esse suporte, essa musculatura para que ele possa avançar, porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? E às vezes o esporte, né, cara, sei lá, um boxe, algo parecido, depende para cada pessoa tem um jeito de ser, claro, tudo, sim. É uma válvula de escape. Com certeza, é necessário para a saúde mental, né? Não é nem só física. Não, total. E assim, tem gente que pode ir para o esporte, tem gente que vai para uma leitura. Exato. Por exemplo, eu quando estou muito estressado, sabe o que eu gosto de fazer? Mapeamento de viagem. Olha só. Eu abro o mapa, eu gosto do mapa. Porque você viaja para uma outra dimensão. Eu quero fazer uma viagem para a Índia com a Carol, 45 dias de moto. Como eu estava num período estressado com o negócio, eu tirei um final de semana, perdi um final de semana, sábado e domingo, e planejei detalhadamente a viagem. Olha que legal. Quantos dias eu vou ficar em um lugar, qual é o hotel que eu vou ficar, quanto vai custar, qual é o custo de comida, porque aí você começa a ser pesquisa na internet, aí você vai buscar referência, faz isso. Então, esse exercício de fazer a expedição mapeado no Google Earth, então, o documento, a planilha, com todo esse detalhe, faz com que mentalmente você se desloque de uma situação de problema ou de estresse e busque aquilo que você gosta. Né? Se você não é do esporte ou algo parecido, veja aquele hobby que você gosta e foque nele. É isso. Tem uma válvula de escape, né? Acho que isso é importante. Mais uma dica. O cara é multifacetado. Mais uma dica. Marcelão, agora fazendo um caminho aqui indo para o nosso final do episódio, a gente sempre gosta de pedir para o convidado contar um case assim que foi marcante nessa tua trajetória profissional, que você realmente, assim, não que você não tenha entregue muito resultado nos outros projetos, mas assim, um que ficou emblemático, assim, como que eventualmente o marketing digital possa ter impactado, né, nos teus projetos outras pessoas, outras empresas, ou eventualmente alguma outra skill que você desenvolveu ou um produto, serviço que foi aplicado e assim, além de trazer o resultado financeiro para o teu projeto, te trouxe uma realização, uma satisfação pessoal. Então é bem legal, a gente gosta de deixar isso aqui como um ponto. Assim, eu tenho um que está cravado no peito, né? Do lado esquerdo do peito, que é uma história lá dos anos 2000, quando eu estava no mercado industrial. Mas também tem, assim, né, no tempo um pouco mais atual. Então, assim, pode contar os dois? Pode. Para a gente poder contextualizar. Então, assim,
nos anos 2000, lá após lá eu comentei que eu trabalhava com projeto, comecei a me vender como consultor com nota fiscal, eu não era conhecido no mercado. Né? Quem que é o Marcelo Figueiredo? É um Zé Ninguém. Aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar, eu fui voluntariamente junto com o Conselho de Jovens Empreendedores da Associação Comercial do Paraná. E lá eu acabei criando um grupo de estudo para estudar sobre o mercado de carbono. E criamos um material chamado Mercado de Carbono, a Commodity do século XXI. Para quem não sabe, né, o MDL, que a gente chama dentro do mercado de carbono, que é um mecanismo de desenvolvimento limpo, criado no protocolo de Kyoto, foi uma iniciativa da equipe brasileira. E qual que era a ideia do MDL? Era poder, com os países desenvolvidos, reduzir a emissão de carbono, teria que ter um investimento muito pesado em tecnologia. Então, os brasileiros com o MDL deram a seguinte ideia: vocês, países desenvolvidos, então injetem dinheiro nos países emergentes que estão no processo de se modernizarem para implementar a tecnologia mais moderna para reduzir a emissão de carbono. E aí a gente faz uma auditoria, quanto aquela empresa no país emergente está emitindo e quanto que ela deixará de emitir com a nova tecnologia. Esse saldo de emissão, os países desenvolvidos iriam bater dentro dos seus compromissos. Lindo! E como paralelo, o certificado, o CER, o certificado de carbono, passa a ser comercializado. Esse foi o início. Eu fiz um material desse, fiz uma apresentação, fui parar na FEP, numa reunião lá com os 20 principais presidentes. Ali eu conheci uma empresária e fui chamado para trabalhar junto com o filho dela, numa empresa que eu tenho paixão até hoje, eles continuam de pé, são super inovadores, sempre foram inovadores, chamada Caltech. O Carlos Eduardo, filho da Dona Isilda, ele na época, nos 2000, ele sempre foi um cara muito empreendedor, engenheiro mecânico, todo engenheiro mecânico é meio professor Pardal, e ele ficava indignado que o Paraná era o segundo maior produtor de cal e calcário do Brasil, mas 80% da produção ficava na construção civil, que tem um padrão de qualidade muito baixo, o produto passa a ser uma commodity de baixo valor agregado. E ele estudou muito o mercado mineiro, que é o maior produtor de cal e calcário, e 90% da produção de Minas ia para o mercado industrial, de alto valor agregado. E ele falou assim, cara, eu vou dar um jeito de botar a minha empresa no mercado industrial. Ele desenvolveu uma máquina chamada Hidratec para poder vender o insumo da base de cal para a indústria de açúcar, usina de açúcar alcooleiro. O cara, quando produz açúcar, ele usa cal. Ele mistura o cal com água, o tal do leite cal, para fazer o que no caldo de cana? Pensa o caldo de cana. Sim. Decantar a sujeira. E já tá cal. Sim. Aí decanta a sujeira do cal, aí é o caldo limpo da moagem de cana, vai para o sistema de açúcar e às vezes eles viram a linha para o sistema de álcool. Tá? Enfim, e dentro do setor sucroalcooleiro, a verdade era o quê? Que a calcítica de Minas é que funcionava. E ele estudou o processo químico dessa fase da indústria e descobriu que a nossa cal, que aqui do Paraná, que é chamada cal magnesiana, que tem magnésio um pouco nela, se esquentasse o tal do leite de cal, se o leite de cal com a cal do Paraná entrasse com água quente na indústria de açúcar, funcionava. Para isso, ele trouxe uma engenheira russa, química, para ajudar na elaboração. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou, eu falei assim, cara, eu nem sabia se ele me ia contratar, não, mas eu só quero trabalhar contigo. Né? Só pelo jeito ele enxergar. Bem, contextualizando rápido para vocês entenderem. O que a gente desenvolveu? Ele tinha a máquina Hidratec que ele deixava incomodado nas usinas e ele teve a sacada de pegar o cal, em vez de ler como cal, ele botou uma marca, Clarizina. Então o produto chegava nas usinas, né, com Clarizina. O que é isso? É um insumo à base de dióxido de cálcio. E o Hidratec é o quê? É para otimizar o teu processo. Só que ele não conseguia vencer mercado por um paradigma que existia. Quando ele me puxou, eu falei assim, olha, a gente precisa ganhar um prêmio. A gente precisa ter uma chancela, um selo, dizendo que o teu sistema funciona e que é uma inovação no mercado. Fui estudar FINEP. Foi daí que comecei a fazer projetos de FINEP de inovação.
E aí eu peguei o Hidratec Clarizina e falei assim, Carlos, não dá para a gente ter o equipamento incomodado da Clarizina, vamos criar um sistema, vamos vender um sistema. E a gente criou o sistema Hidratec Clarizina. E eu falei assim, olha, vamos escrever no prêmio da Confederação Nacional da Indústria. Na época, 2000, 2003 e 2004, você mandava esses projetos para premiação apostilado. Né? Digitado no computador, mas você imprimia, apostilava, botava no correio e mandava. E o que eu fiz? Eu fiz uma revista. Criei uma revista. E fui tipo no Storytelling, entendeu? Do sistema Hidratec Clarizina. A indústria, a Caltech já tinha um faturamento alto e a gente entrou na competição como grande empresa. E aí tinha Petrobras, Boticário, Votorantim, 25 mil projetos de grandes companhias tentando ganhar um prêmio de inovação da CNI 2004. Bem, mas eu sou tinhoso, né, cara? Eu montei uma estratégia interessante. O que aconteceu? Ganhamos o prêmio. Caramba. E aí fomos receber lá do Ministro de Ciência e Tecnologia o prêmio, né? Pô, saiu na mídia e eu estava com meus 27 para 28 anos. Isso marcou a minha carreira. Dali, a gente abriu o mercado para vários projetos. Foi muito legal, assim, né? Ser, assim, né? Sair de Rio Branco do Sul, cidadezinha aqui do Paraná, né? Uma empresa que não tem nome nacional, e conseguir cravar esse prêmio. Consequência para o negócio, ele tinha 7 usinas na safra passada e na safra que chegou pós-prêmio pulamos para 18. Vira um problema. 100%. Claro. Vira problema. Aquele mas problema um bom né? problema. Todo mundo quer, né? Foi um bom problema. Então esse para mim é um marco, né? Esse prêmio para a CNI para mim foi um marco porque foi uma conquista nacional. O outro, que é um case um pouco mais recente, assim, não envolve prêmio e tudo, mas é um case muito legal, foi o projeto de uma outra expedição. Eu organizo expedição a cada 3 anos, que é o momento que eu tive assim, cara, vou tirar 30 dias de férias. E quando eu organizo a cada 3 anos, eu transformo isso num projeto gratuito para poder distribuir livro ou distribuir algum documentário. Isso veio do projeto de Xingu. No meio da pandemia, eu sentia que o mal ia vencer o bem. Né? E eu falei assim, cara, a gente precisa despertar coragem nas pessoas de novo. E aí, numa noite de insônia, né? Porque sim, empreendedor tem insônia, tá? Fica tranquilo, faz parte do game. Vendo um documentário sobre uma descida de a remo no Okavango, passando no National Geographic, me veio uma frase do Martin Luther King, que ele dizia o seguinte: precisamos construir represas de coragem para conter a correnteza do medo. Me tocou, Caio. Eu falei assim, cara, vou criar um projeto. Você falando aqui até me arrepia, cara. Não, me tocou, mexeu comigo. Eu acordei no dia seguinte e falei assim, cara, vamos fazer uma expedição. Vamos fazer uma petição do bem, alguma coisa do bem, pessoas do bem, projetos do bem. Essa é o que vem, a gente precisa despertar nas pessoas que, cara, tem que ter coragem de voltar. Existem pessoas do bem, a gente tem uma coisa, mas, cara, as pessoas são boas. Eu creio nisso. O mundo pode estar conturbado, mas eu sempre creio que a gente vai para o caminho positivo. E aí eu criei a Travessia do Bem, a expedição, para remar o segundo maior rio brasileiro, que eu achava que, sei lá, seria um Tapajós, um São Francisco, não, alguns rios do norte, nordeste, e pasmem, é o nosso querido Rio Paraná, segundo maior rio brasileiro, e que representa 52% da matriz energética. Nossa. E que, por acaso, tem a principal hidrelétrica do país, e que tem outras 3 hidrelétricas, ou seja, é a represa represa para conter a correnteza do medo, é a represa da coragem. E aí o que eu fiz? Empacotei o projeto, né? E joguei para o universo. Cara, se o universo conspirar a favor, vão levantar a mão. E levantaram. E aí qual que foi legal? Eu consegui reunir 8 pessoas que não se conheciam. Vem um fotógrafo, por exemplo, que faz material para National Geographic, para Disney. Conseguimos trazer um cara de filmagem, que é o Michel Coelho, que fez Que Mundo é Esse? Um cara que ele pediu para participar do projeto, e aí eu não conhecia, nunca ouvi falar. Na entrevista de call, tudo pro Meet. Na entrevista de call, Caio,
Eu pensei, tá bom, Michel, então me diz aí qual que é o teu portfólio de filmagem. Cara, você já viu um programa chamado Que Mundo é Esse? Aquele que 3 amigos foram acompanhar a expulsão do Estado Islâmico em Mossul. Tem até o filme de guerra. Eu conheço, é meu. Caraca, Michel. Eu falei assim, Michel, eu não tenho como levar você, né, padrão Globo, para um projeto de caiaque para remar 830 quilômetros. O projeto nem tem recurso para alugar equipamento, nem para fazer o seguro do equipamento que eu vou ter. Ele falou assim, não, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Tu se incomoda se eu conversar com o off? Eu disse, não. Não. Claro que não. Claro que não. O cara me fechou com o canal off o projeto, cara. E aí lança agora em julho de 2000 agora em julho, meados de julho, deve estar lançando aí o episódio. Vocês estão vendo, galera? É empreendedorismo em todas as áreas da vida do cara. Então, assim, pra mim, de novo, é um marco importante que mostra uma série a coragem, não se aquietar e testar o desconhecido. Nunca é tarde para irmos além, nunca é tarde para tentar o desconhecido. É de um poeta do século XVII italiano. Nunca se acomodar, né? Tá dada a dica para todos os empreendedores aí, todos aqueles que nos assistem, porque, enfim, eu acho que a gente sempre pede uma mensagem final. O Marcelo acabou de cravar mais uma, né, das várias que ele trouxe aqui no meio do episódio. E assim, Marcelo, para mim, cara, foi mais e mais aprendizado, né? A gente falou sobre N temas, né? Claro. Como você enfrentar desafios na vida profissional, conjugando com atividades da vida pessoal que podem ser empreendimento também. Total. Né? Então, foi um episódio único. Né? A gente não teve nada parecido até agora nesse sentido e com muito aprendizado. Show, legal. Pô, é uma honra poder estar aqui de novo, né? Compartilhando, colaborando e co-criando, né? E aquele fechamento, você falou uma frase para mim que me chamou muita atenção sobre o empreendimento pessoal. Cara, você não vai ter sucesso no teu empreendimento profissional se primeiro o teu empreendimento pessoal não tiver sucesso. Tua família, etc. Tal. Então, não é colocar o trabalho na frente daquilo que é importante. É o contrário. Primeiro as pessoas que são importantes, depois o resto, com certeza, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Olha, eu acredito muito nisso. De coração. Eu Legal, acredito cara. muito nisso e o teu espírito muda. Né? Quando você vai acordar de manhã cedo, ir para o teu batente ali, quando você tem esse lastro, né, em casa, no pessoal, você, enfim, vence o medo. Total. E avança com coragem. Total, verdade. Olha. E família não precisa. Tem uma música do Rapa que família não precisa ter conta sanguínea. Você precisa ter um pouco mais de sintonia. Então, amigos, pessoas que estão muito próximos, às vezes fazem parte também desse ambiente. Tá bom? Fechou, gente? Fenomenal, hein, Marcelo? Brunão, o que você achou? Sensacional, né? Eu já fiz aqui minha lista, minhas anotações aqui para amanhã já começar a pegar essas dicas aí e aplicar. Boa. Sensacional. Brunão, a gente é feinho, mas é inteligente. Boa. Show de bola. Tá bom, show, pessoal. Obrigado mesmo pela oportunidade. Marcelo, de novo, muito obrigado. Foi um baita prazer, foi divertido, foi gostoso aqui e cheio de conteúdo. Legal, obrigado. De novo por ter aceitado aqui o nosso convite. É isso aí. Brunão, obrigado, né? Eu também agradeço aí pelo que o Marcelo compartilhou. E agora é pedir aí, né? Já fizemos a nossa parte aqui, né, Caio? Agora pedir pra galera que tá assistindo aí. Compartilhe. Pessoal, a gente vai deixar o contato do Marcelo, da Crowd Voice, aqui na descrição do episódio. Vamos deixar também os nossos contatos, né, meu e do Bruno, para que vocês possam se conectar, para que a gente possa fomentar o networking, que esse também é um dos objetivos aqui do canal. Claro. Né? Em breve estaremos de casa nova, um novo estúdio, deixando aqui só um spoiler para quem está nos assistindo. Sigam o canal Conexão Empreendedorismo, sigam as redes da Vanzin Penteado, da Alex Nautas, da Crowd Voice e sejam sempre bem-vindos aos nossos episódios. Então esse foi mais um Conexão Empreendedorismo e até o próximo.